Então, já sabe quanto que você vai receber quando você se aposentar? Bom, me chamo Larissa Pedrosa, sou advogada e hoje eu venho te trazer mais uma dica sobre direito previdenciário. Hoje a gente vai aprender a calcular o valor da sua aposentadoria. Então fica comigo até o final, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar. Bom, muitas pessoas têm dúvidas em relação ao valor da aposentadoria e algumas ainda acreditam que vão receber o mesmo valor do seu último salário, mas não é bem assim. A reforma da Previdência, a gente sabe que trouxe muitas mudanças e uma delas foi a forma de cálculo do valor do benefício. Então, antes, a forma que era feita esse cálculo era 80% das maiores contribuições do segurado. Hoje não. Hoje o cálculo é feito utilizando 100% de todos os salários de contribuição do segurado. Mas você sabe o que é o salário de contribuição? Bom, quando você entra lá naquele aplicativo do Meu INSS e você baixa ali o seu extrato de contribuições com as suas informações da Previdência, ou CNIS, que a gente chama de CNIS, lá tem todo o seu histórico de contribuições. Então lá vai ter um campo com o nome de remunerações, certo? Essa coluna, essas informações é o que serão utilizadas como base para que seja feito esse cálculo. Mas é só isso? Não. É importante a gente entender que quando é feito esse cálculo, é aplicado em cima desses valores as correções monetárias, com base no artigo 201, parágrafo 3º da Constituição Federal. E também o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. São esses dois dispositivos que regulamentam, né, a forma que vai estar sendo feito esse cálculo. Mas e aí, eu considero todo o período que eu trabalhei? Não, existe um limite aí. A gente vai considerar apenas as contribuições que foram realizadas, os salários de contribuição que foram realizados de julho de 1994 para cá. Então, dali você vai relacionar todos os salários de contribuição, dali vai ser feita uma correção monetária em cima daqueles valores, né, utilizando sempre como parâmetro o mínimo, o salário mínimo da época e o teto da época. Então é feito um cálculo utilizando esses parâmetros. Daí o segundo passo é somar todo esse valor de contribuição, tirar uma média aritmética simples. Como assim uma média aritmética simples? Você vai verificar quantas contribuições você tem, respeitando, claro, o mínimo, né, de 180 contribuições, né, e até que dá mais ou menos uns 15 anos, né, em média. Então vai ser respeitado esse período. E aí você vai ver, pode ser que você tenha mais, pode ser que você tenha 300 contribuições, né, 300 meses de contribuição. Então vai de acordo com o seu histórico, de acordo com a sua quantidade de contribuição, você vai calcular, certo? Feito isso, você tirou a média simples, é somar e dividir pela quantidade de meses que tem. Pronto, aí você diz, eu fiz aqui a minha média aritmética simples, peguei todos os meses que eu tenho lá de salário de contribuição, dividi pelo número de meses de salário de contribuição e cheguei a um valor. É esse que vai ser o valor da minha aposentadoria? Ainda não. O que diz aqui o artigo 26, que eu vou colocar aí para vocês também? O artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019 fala lá no parágrafo 2º que o valor do benefício da aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista do CAPT e nos parágrafos 1, com acréscimo de 2%, de 2 percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Então, se você se aposentou com um mínimo de 15 anos, o valor da sua contribuição vai ser 60% dessa média que você fez. Isso mesmo, 60% da média aritmética simples de todos os salários de contribuição que você tem durante esse período de 15 anos. Digamos que você tenha aí 30 anos de contribuição. Então, como que vai ser feito esse cálculo? Você vai tirar 60% dessa média que você fez, da média aritmética lá, com todas as correções. E o que exceder aos 20 anos, no caso, se você tem 30, você vai pegar os 10 anos que excederam aos 20, vai multiplicar esse 10 por 2%, que aí você vai ter 20%, né? Então, em cima dos 60%, você calcula os 20%. Então, vai ficar 60%, 70%, 80%. Então, o valor da sua aposentadoria inicial, né, do que a gente chama de média inicial, vai ser 80% dessa média, que vai ser os 60 mínimos, mais aquilo que exceder, 2% para cada ano que exceder aos 20 anos, que fala aqui no parágrafo 2º do artigo 26 da Emenda 103 de 2019, certo? Então, por isso que a emenda, no início, a reforma da Previdência, no início, ela foi muito criticada porque ela diminuiu consideravelmente o valor da aposentadoria, né, dos segurados. A ideia é, quanto mais a pessoa trabalhar, maior será o valor. Aí você pergunta, mas a minha média aqui deu abaixo do salário mínimo.
né? Digamos que você tem só os 15 anos, ou ainda que você tenha os 30 anos, mas digamos que deu abaixo do salário mínimo. Vamos pensar nessa possibilidade. E aí, eu vou receber menos que o salário mínimo? Não. Ninguém recebe menos que o salário mínimo. O mínimo já está garantido. A questão é que, se você está na ativa, está trabalhando, recebe mais de 2, 3 salários mínimos, e você quer manter o seu padrão de vida quando você se aposentar, o que eu lhe sugiro? O ideal é que você faça um planejamento previdenciário. Para quê? Para você identificar as possibilidades, né? Qual é a melhor possibilidade, qual é o melhor momento, quanto mais eu tenho que contribuir para ter o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, receber mensalmente lá minha aposentadoria num valor, né, considerável para mais ou menos o mesmo que eu utilizo hoje. Então, para isso, o ideal realmente é que seja feito um planejamento, porque no planejamento, o profissional da sua confiança, ele vai avaliar as possibilidades e vai lhe dizer, olha, vai colocar a sua situação em todas as regras que a gente tem hoje de aposentadoria, vai ver qual é a mais vantajosa e aí ele vai lhe apresentar e você vai decidir se vale a pena esperar mais um pouco ou se vale a pena se aposentar logo, né? Mas lembrando que o planejamento previdenciário não é só para quem está perto de se aposentar. O planejamento previdenciário é exatamente para aquelas pessoas que desejam se aposentar e ter uma aposentadoria tranquila, né? De um valor que realmente ela possa manter ali o padrão de vida dela. Ou lembrando que hoje o teto da Previdência é R$ 7.507,49. Então existe a possibilidade de mesmo a pessoa que não ganha, né, tanto assim, ela se aposentar com um valor desse, desde que faça um bom planejamento previdenciário, ela pode sim aí se aposentar com o valor do teto. Tudo depende de um bom planejamento, tá certo? Então aí fica a dica pra você, tá certo? Então se você gostou, se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que a gente vai, na medida do possível, a gente vai estar atendendo, vai estar respondendo, tá certo? E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Sempre a gente vai estar trazendo aqui um vídeo tirando uma dúvida, né? Trazendo uma dica, esclarecendo algo, tá certo? Tudo que envolva aí o direito previdenciário. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.